quanto custa seguir a Jesus? Essa foi a pergunta que nós fizemos e a resposta que nós buscamos. Não sendo estraga prazeres, em quase todas elas a gente chegou a uma leve conclusão. Seguir a Jesus custa tudo. O preço é altíssimo, porque ele custa todas as áreas da nossa vida. Isso nos faz lembrar de um trecho da Bíblia, 1 Crônicas 21, não sei se você se lembra, quando a Bíblia diz que Satanás conseguiu fazer Davi fazer alguma coisa. Você já leu esse texto? Acredito que sim, né? Satanás foi lá e incentivou Davi a fazer algo. Mas o que ele fez com que Davi acabasse entrando naquela tentação foi pedir um recenseamento do povo. A ideia de Davi era a seguinte: eu quero ver qual o tamanho do meu poder. Quantas pessoas eu tenho sobre o meu governo. E aquilo soou mal diante de Deus. E soou tão mal que Deus falou assim: Davi, tem uma disciplina e uma disciplina pesada. Escolhe qual. Davi, muito sábio como é, escolheu cair nas mãos de Deus, porque a mão de Deus é uma mão de misericórdia. E Deus logo em seguida dá uma ordem para ele levantar um altar e oferecer um sacrifício lá na terra de Ornã. Então Davi vai àquela terra e pede o pedaço de terra para oferecer esse sacrifício. E Ornã então diz assim: estão aqui, tudo que você precisa, é tudo seu, oferece para Deus. O verso 24, Davi diz assim: não oferecerei ao Senhor um holocausto que não me custe nada. Preço. Ele disse o seguinte: eu não vou dar a Deus algo que não tem valor para mim. Eu vou dar ou darei a Deus algo que me custe. Isso nos faz pensar no que a gente vai trabalhar essa noite, porque tem muita gente entregando algo para Deus que não está custando nada. Ele entrega para Deus o que sobra do dinheiro, do tempo, da força, da energia. Davi então diz assim: eu não vou entregar a Deus algo que não me custe nada. Tem que ter um valor. Lá em Lucas 2, 25 a 35, você encontra aquele episódio de Simeão. Ele ouviu uma palavra do Espírito Santo que ele não veria ou não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Mas permita-me trazer a tradução que seria melhor, ideal para esse texto. O que o texto estava dizendo é o seguinte: você não verá o olho da morte enquanto você não vê o olho de Cristo. É diferente. Você não verá, você não estará, Simeão, cara a cara com a morte, enquanto você não estiver cara a cara com Jesus, o Salvador. Então Simeão, lá naquele texto, ele traz um pouco do que seria a vida de Cristo. Ele diz naquele texto que Jesus ia dividir opiniões. Que Jesus seria motivo, olha o que ele diz, de discórdia entre as pessoas. Mas ele diz mais, ele diz que Jesus revelaria as motivações dos corações. E ele diz mais, ele olha para Maria e fala assim: olha, uma espada vai transpassar seu coração, porque ela veria o filho dela pendurado no madeiro. A vida cristã, então, e é isso que a gente precisa trabalhar e pensar nessa noite, o discipulado
ele não pode ser vivido se não custa nada. Se para você tem andado com Deus, e eu vou dizer entre aspas, e não tem te custado nada, você deveria sair daqui nessa noite duvidando se está andando com Deus. Mas é duvidando com seriedade. Porque essa dúvida te levará até questionar se você vai para o céu de verdade. Se você algum dia se converteu, porque o que a Bíblia traz é que não existe discípulo de Jesus que não está perdendo alguma coisa. Ser discípulo de Cristo vai trazer alguma perda, e perda significativa. Então nós vamos para o texto, Lucas 14, versículo 25 a 33. E eu vou pedir a gentileza, os irmãos leem esse texto. Lucas 14, 25 a 33. Meus irmãos, nós temos aqui alguns ensinamentos muito básicos nesse texto. O primeiro deles está no verso 26 e 27. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece, algumas Bíblias você vai encontrar a palavra e não odeia, mas a melhor tradução seria não ama menos, como você encontra em Marcos e em Mateus. Se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você diz o seguinte: eu sou discípulo de Jesus, mas ama o marido, a mulher, o filho, a filha, o irmão, a irmã, seu pai, sua mãe, mais do que ama a Cristo e a própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Isso é bem claro para nós, não é? Não há chance de você ser discípulo dele amando menos do que as outras coisas. Não tem como. É isso que o texto está nos dizendo. A única possibilidade de nós sermos discípulos de Jesus é nós amando menos a todas essas coisas. Nosso amor a Deus, é o que o texto está afirmando, deve estar acima de qualquer uma dessas pessoas. Deve estar acima da nossa vida. E se não estiver, você não pode, você não consegue, você não pode ser discípulo de Jesus. Esse texto coloca em xeque o nosso amor pelas pessoas mais próximas, por aqueles que andam conosco, estão conosco, para as mulheres, aqueles que saíram de vocês, que você carregou na sua barriga durante tanto tempo. Então ele diz: e ainda a sua própria vida não pode. Ele não está falando que não é digno de ser, não pode ser discípulo dele. Então veja bem, se você não tem amado a Deus acima de tudo isso, você não é discípulo de Jesus. Você pode dizer que é, mas não é. Porque alguém que não o ama acima de tudo não pode ser discípulo dele. Não tem chance de ser enquanto não amar menos todas essas coisas. Aqui você tem uma prioridade radical, né? Amar a Cristo acima de todas as coisas. Cristo no centro da sua vida. O nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo deve estar acima da família, dos relacionamentos mais próximos e até da nossa própria vida. Ele não está nos chamando no texto, por exemplo, para desonrar pai e mãe, ou para desfazer da esposa, do marido, ou para abandonar os filhos. Jesus não está em momento nenhum
nos dando aqui uma carta branca para desfazer os nossos relacionamentos mais próximos, mas ele está de forma bem clara dizendo: você precisa, se você quer ser meu discípulo e quer ser chamado meu discípulo, você precisa estabelecer prioridades. E na prioridade máxima eu devo estar. É Jesus dizendo: o discípulo ou o discipulado, ele não é apenas intelectual, não é teórico, não é dizer que é, mas é uma entrega radical. Ele está deixando bem claro que seguir Jesus é renúncia, não é acréscimo. Tem muita gente que fala assim: eu vou seguir Jesus para ganhar as coisas. Jesus está dizendo: você vai me seguir para perder as coisas. Me segue, primeiro perde, depois ganha. Mas primeiro é perda. Aí nós voltamos para Simeão. Simeão, lá em Lucas 2, 25 a 35, ele aguardava aquela promessa do Cristo. E olha que interessante, Simeão recebe a promessa, vê o Cristo olho no olho, e o que acontece com ele? Perde a vida. Consegue entender isso? Simeão queria o Cristo, a salvação. Ele queria ver a salvação. Ele viu. Mas ele viu, perdeu a vida. Imediatamente morreu. Foi levado pelo Senhor, depois que cumpriu-se a promessa de ver o Messias. Então, quando nós olhamos para esse texto, John Stott chega a dizer que seguir a Cristo exige de nós uma coragem para viver contra a maré cultural, contra a maré familiar, contra a maré relacional, porque discipulado, diz Stott, não é popularidade, é fidelidade. Então você abraça Cristo e o texto está nos dizendo: você perde. As pessoas perdem. E não é loucura. É você dizer: agora eu abracei a Cristo, e de repente você se converte e você já é casado, você já é casada, e é como se você se convertesse agora, e você se entrega para Cristo agora, você então olha ali para o seu marido, se você é casada, e você diz para ele assim: olha, agora que eu me converti, que eu me entreguei para Jesus, eu te amo menos. Como assim, mulher? Eu te amo menos do que amo Cristo, eu amo mais a Cristo do que a você. É você, vovô, vovó, pegar aquele netinho nos braços, deve ser uma sensação indescritível. Se Deus me der vida, graça, eu quero um dia ter essa oportunidade. Mas deve ser, os avós de plantão aqui vão saber dizer isso. Eu vejo pelos olhos dos meus pais que às vezes pegam as crianças e ficam muito felizes. É o vovô, a vovó, pega o netinho, olha, deve ser um objeto de um amor assim gigantesco para eles, e ele olha e diz assim: eu te amo demais, eu te amo muito, mas eu te amo menos do que a Cristo. É você olhar para a sua profissão, para o seu trabalho, para tudo aquilo que você tem na vida, que você já conquistou, todas as suas posses, e você olha para aquela conta lá que você tem recheada. Glória a Deus por isso, quem tem a conta recheada. Glória a Deus, né, irmãos? Quem tem, né? Para quem não tem, como eu, misericórdia, Senhor, né? Meus irmãos, olha para aquela conta assim, e você olha com satisfação, e você então diz assim: eu gosto disso, eu fiz, trabalhei para ter isso, mas eu amo menos todas essas coisas, todas essas posses do que Cristo. Deixa eu te perguntar, você consegue falar isso hoje? Para os seus filhos, para os seus relacionamentos, para as suas posses. Você consegue falar isso hoje? Dizer que ama todas essas coisas menos do que ama Jesus. O verso 28 a 32, Jesus parece que começa a falar de dinheiro, de cálculo, de classe de finanças. Esse texto, inclusive, é usado para falar sobre áreas financeiras. Já vi gente usando até para reforma de igreja.
Mas Jesus não está falando de nada disso. Desculpa, né? Atrapalhar quem já aprendeu muito. Aprende também aqui nessa área, mas Jesus não está falando disso. O que ele faz é o que ele sempre fez. Ele usa uma ilustração, uma parábola que é bem vívida na mente daquele povo. Então ele fala de um homem que queria construir uma torre, que deve calcular toda a despesa, verificar para não passar vergonha, é isso que ele está dizendo. Ele também fala de alguém um rei que vai para a guerra, e esse rei calcula bem quanto que tem do outro lado, quantos soldados, para ver se os soldados dele dão conta, para que ele também não passe vergonha, não perca essa guerra. Mas Jesus não está falando sobre guerra e não está falando sobre construção de nada. Ele está falando de você avaliar bem se você tem condição de seguir a Ele. Ele está falando de preço. Ele está dizendo, olha, me seguir é como construir uma torre bem alta. Quando você decide me seguir, você precisa calcular o preço de construir essa torre até os céus. Você precisa calcular o preço de entrar nessa guerra, que é ser meu discípulo. Jesus está nos dizendo que seguir a Ele envolve renúncia verdadeira. E essa renúncia, você, antes de assumir uma posição como membro de uma igreja, se batizar, falar que vai servir a Cristo, que vai abraçar alguma área específica da igreja, Jesus está nos dizendo, senta, pensa e calcula o preço disso. Você tem uma vocação missionária, pastoral, presbiteral, você vai servir às mesas como os diáconos, você vai ser um professor de escola dominical. Senta, pensa e calcula o preço disso. Porque tem preço. Vai custar. E olha, vai custar muitas vezes o preço de uma guerra. É disso que se trata. Esse é o custo do discipulado. Aqui nós voltamos lá para Simeão. É bom fazer essa conexão com ele, porque em Lucas 2:34, Simeão disse que Jesus estava ali e a vida de Jesus traria a queda de pessoas e a elevação de pessoas. Tinha gente que através da vida de Cristo ia cair e outros iriam se levantar. Então, Simeão, ele fala um pouco sobre isso e ele está falando sobre condição espiritual, dizendo o seguinte, ou você, quando se aproxima de Cristo, fica na lona, ou você fica de pé. Não tem neutralidade. Seguir a Cristo exige abrir mão. Aí aqui em Lucas 14:33 vai dizer, exige que a gente abra mão de tudo quanto tem. Ele está falando de bens. Ele está falando de posses. Daquilo que você conquistou. Assim todo aquele dentre vós que não renuncia tudo quanto tem. O que você tem hoje? Lá naquela conta recheada que eu voltei nela há pouco tempo agora. O que você tem lá? O que você tem na garagem da sua casa? Você tem uma casa? Suas roupas lá no seu guarda-roupa? O que mais que você tem? Ah, eu tenho uma esposa. Eu tenho filhos. Eu tenho um trabalho. O que você tem? Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, não pode. Jesus está dizendo que eu preciso pegar tudo que eu tenho, vender, jogar fora, doar para as pessoas. Não, ele disse isso para o jovem rico. Ele não falou comigo ainda, pelo menos não. Mas ele não está dizendo que eu devo renunciar jogando tudo fora, não é isso não. Ele está dizendo, mais uma vez, sobre prioridade. Tudo que você tem que estar abaixo de Cristo. E é interessante ele falar sobre tudo que nós temos, lá embaixo no texto. Porque relacionamentos, Jesus deixa isso claro, vem primeiro.
deveria ser mais importante para nós. Tem gente que coloca a posse antes dos relacionamentos. Jesus já mostra como é que é a lista de prioridade, percebe? Lá no versículo 26 ele fala sobre pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, a própria vida. Depois ele fala de tomar a nossa cruz. Lá no final ele fala sobre tudo que você tem. Ele deixa as nossas posses lá embaixo, mas ele mesmo assim está dizendo: olha, você precisa me colocar numa ordem de prioridade máxima. E isso é renunciar o amor maior às pessoas, você deve me amar mais, você deve renunciar a sua própria vida e você deve renunciar a tudo que você tem. Volto a te fazer essa pergunta: você tem renunciado tudo que tem, colocado Jesus em primeiro lugar? Porque não pode ser discípulo de Jesus se não renuncia tudo que tem. Não pode. Não tem chance de ser. Muitas pessoas seguem a Jesus, e ele sabia disso na sua época e sabe também hoje. Muitas pessoas seguem a Jesus por interesse próprio. Muitas pessoas seguem Jesus por curiosidade. Muitas pessoas seguem Jesus sem compromisso genuíno. E ele sabia disto. Tanto que o texto começa com as grandes multidões que o acompanhavam. Ele está falando para uma multidão. E Jesus, por saber disso, aqui, é uma multidão aqui hoje também, tem uma multidão reunida em todas as igrejas que estão agora cultuando a Deus. Jesus sabe que tem pessoas que o seguem e se afiliam às igrejas para fazer network. Ele sabe disso. E mais, a Bíblia está dizendo que ele, lá em Simeão, né, Lucas capítulo 2, que ele sonda o coração e a motivação do coração. Ele sabe quem participa da igreja como um clube social. Só para fazer negócio, ele sabe. Isso não passa desapercebido para Cristo. Ele sabe quem são as pessoas que se entregam à tentação de enxergar essa vida na igreja como um clube. Eu cresci com essas pessoas, eu gosto de estar ali. Ou aquelas pessoas que estão na igreja só como consumidores. O que tem no cardápio aqui hoje? Deixa eu ver o menu para ver quais são os cânticos de hoje. Que texto que vai ser pregado hoje? Tem gente que vem na igreja como consumidor, como dizia Jair Breder, um colega de seminário, não chegou a se formar. Ele chegou a dizer comigo, nós trabalhávamos juntos, ele falou assim: vai chegar o tempo que o pessoal vai querer a igreja delivery. Ele vai lá entrar assim na internet, chegou esse tempo já, isso já existe. Ele falou assim: a pessoa vai escolher os cânticos que ele quer ouvir, depois ele escolhe o tipo de mensagem que ele quer ouvir, de quem é, qual texto, porque ele vai querer escolher as coisas conforme ele, não aquilo que Deus tem para ele. Existem muitas pessoas que estão vivendo a igreja exatamente desta maneira, como um consumidor. Mas a Bíblia nos lembra, por exemplo, 1 Samuel 16, 7, o Senhor sonda os corações. O homem vê esse exterior, mas o Senhor, o que diz o texto de 1 Samuel é: o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Ele vê. A gente pode caminhar até o Salmo 139, que vai nos dizer que o Senhor sonda e investiga a nossa vida. Ele sabe se você veio aqui, como veio. Se você veio só para consumir, se você veio só por causa dos amigos. Ele sabe dessas coisas. Hebreus 4:12 vai nos afirmar que a palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Que a palavra de Deus, ela divide juntas e medulas, e ela é apta, ela tem a capacidade de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então é o que nós estamos fazendo aqui agora. A gente lê a palavra, explica a palavra, e você está ouvindo que Deus conhece o que passa no seu coração exatamente agora. Que a palavra faz isso. Então muitas pessoas seguem a Jesus por interesse. Se for o seu caso, arrependa-se
e vá viver uma vida melhor com Deus. Para de seguir Jesus só com esse interesse em negócios, só com esse interesse em fazer network, estar perto das pessoas. Não, aqui essa igreja é um lugar legal, tem muita gente aí da alta da cidade, o pessoal é conhecido aqui, eu quero fazer parte desse povo por conta disso. Olha, cuidado, porque você não pode ser discípulo de Jesus assim. Não pode. Quando nós olhamos ainda, John Stott chega a dizer que a vida em Cristo sempre nos chama a uma decisão radical. Cristo no centro ou nós mesmos no centro. Nunca dá para encaixar as duas coisas. Ou Cristo é o centro da sua vida, ou você é o centro da sua vida. Você não vai conseguir encaixar as duas coisas. Ninguém pode servir a dois senhores. O verso 27 e o verso 33 vai nos dizer o seguinte, verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele, verso 33, dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, por 4 ou 3 vezes especificamente, ele vai dizer nesse texto, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E ele está colocando uma condição. Se amar mais a família, os relacionamentos e a própria vida, não pode ser discípulo. Se não tomar a cruz e seguir após ele, não pode ser discípulo. Se não renunciar a tudo que tem, não pode ser discípulo. Meus irmãos, eu paro assim, eu digo o seguinte, Senhor, eu só consigo ser seu discípulo pela graça. Eu olho para Cristo e eu digo para Ele assim, Senhor, eu não consigo ser seu discípulo se não for pela Tua graça. Porque se o Senhor não conduzir meu coração, eu não tenho capacidade de renunciar minha família, de renunciar minha própria vida. Eu não tenho, Senhor, se não for pela Tua graça, eu quero que você reconheça isso nessa noite. Se não for pela graça, você não toma a cruz. Você até cantou isso aqui. O pessoal cantou bonito, eu quase perdi a voz cantando. Faz tempo que eu não cantava essa música. Cantei assim naquela emoção. E eu vi a igreja toda cantando. Aí você cantou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Está indo mesmo? Sem renúncia? Não vai para a cruz nenhuma. Amando mais os relacionamentos? Não vai para a cruz. Não renunciando a si mesmo, você até canta, da boca para fora, mas não vai chegar. Tem que renunciar. O texto então nos chama a atenção dizendo, quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deus é muito bom, sabe? Eu olho assim para Deus e digo assim, Senhor, o Senhor é muito bom, porque o Senhor falou para eu carregar só a minha cruz. Véio. Não preciso carregar da minha esposa, que ela se vire com a cruz dela. Não preciso carregar dos meus filhos, que eles se virem com a cruz deles. Eu preciso ensinar o caminho certo, correto. Eu só preciso carregar a minha cruz. Que bênção, irmãos. Ah, meu filho está afastado do Senhor. A cruz é dele, não tenta carregar. Você tem que ir lá, falar com ele, exortar, mas glória a Deus que você não precisa carregar a cruz dele. Isso não te liberta? Isso é uma libertação de Deus, certo? Você olhar assim e falar assim, glória a Deus, eu não preciso carregar a cruz dos outros. Cada um carrega a sua. Seguir a Cristo, é o que o texto vai nos dizer, porque cruz é sinal, irmãos, de salvação para nós. Mas nesse caso aqui é sinal de lágrimas. Você olha para o texto, seguir a Cristo envolve lágrimas. Seguir a Cristo envolve rejeição familiar. Se nós navegássemos nos textos de quarta-feira aqui, nós vimos isso aqui na quarta-feira. Seguir a Cristo envolve perda de status. Seguir a Cristo envolve perseguição em algumas partes do mundo. Seguir a Cristo envolve o peso de viver a fé numa cultura que é hostil à fé. Os professores universitários que são crentes, se servem a Deus, sabem disso, o quanto que tem hostilidade,
Quem trabalha nos setores aí de saúde sabe que tem hostilidade. Quem trabalha nos setores públicos sabe que tem hostilidade. Tem muita hostilidade na nossa cultura em relação ao cristianismo. Então existe dor ao tomar a cruz. Então ser discípulo de Jesus envolverá sofrimento. E o que parece no texto é que não tem escapatória. De alguma maneira, todos nós, em alguma medida, sofreremos ao tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. A medida do meu sofrimento e do seu sofrimento é diferente, mas todos nós, em alguma medida, sofreremos. Perderemos alguma coisa. Então, o texto deixa isso muito claro. Mas deixa eu tentar exemplificar com a vida da doutora Helen, uma mulher que morreu em 2016 agora, aos 91 anos, uma serva de Deus, que aos 28 anos era considerada aquela mulher acima da média, principalmente pela época em que ela formou em medicina, e já era aos 28 anos, naquela época, doutora em medicina, então já tinha feito o curso e já tinha feito um pouco mais. Além disso, tinha um curso básico de enfermagem e um curso de paramédica. Essa mulher, ela então procura a agência missionária UEC, ela se coloca à disposição e diz o seguinte: eu quero ir para o lugar do mundo mais necessitado. A agência olha para ela e diz: olha, o lugar mais necessitado hoje é o Congo. Existe lá uma guerra civil, todos os hospitais foram destruídos, os missionários todos foram expulsos, e hoje esse é o lugar do mundo que mais precisa. Doutora Helen, então pega suas coisas, vai para o Congo. Aos 28 anos, uma jovem solteira. Ela então chega ali, percebe a grande necessidade, vai para o interior do país, começa a treinar, ou monta uma escola de enfermagem, onde ela treina cerca de 200 enfermeiras africanas, que se espalham pelo interior do país e vão dar assistência a todos esses lugares. Mas ela tinha um modo de pedir as coisas que não envolvia fazer uma carta para enviar para nenhuma igreja. Ela orava a Deus e ela dizia: Senhor, se o Senhor se agradar de mim, eu tenho o desejo de construir um hospital nesse lugar. A igreja sede, ou a igreja que a enviou, lá na igreja, o pastor foi tocado no coração, sem ouvir nada, absolutamente nada de Helen, a levantar uma oferta para fazer algo significativo onde ela estava. Então a igreja levanta uma oferta significativa e ela consegue construir um hospital com 120 leitos. Treina uma equipe, começa os atendimentos, mas a guerra civil está acontecendo. Então Helen é sequestrada. Ela, naquele lugar onde ela estava ali, reclusa, ela então descreve, e eu gostaria de, abre aspas, ler para os irmãos ao que ela escreve no diário dela, sobre aqueles dias em que ela estava ali em cativeiro. São palavras dela. Ela diz o seguinte: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes. Me humilharam, insultaram e agrediram inúmeras vezes, dia a dia. Em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites. Eu fui violentada sexualmente e abusada violentamente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Mas no dia seguinte, ela então registrou no seu diário: logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus. Então o Senhor Jesus me encontrou com os braços abertos e indizível amor,
seu conforto foi completo, e eu entendi naquele dia que o seu amor me era suficiente. Ela então é libertada, volta para a Inglaterra, 1 ano de tratamento, recupera os seus dentes, recupera-se de todas as suas dores. 1 ano depois, ela sai do hospital, volta para a agência missionária e diz: eu quero voltar. Eles então olham e dizem assim: nós não te mandaremos para lá, porque agora está pior do que quando você foi. Então ela diz: se vocês não me enviarem, a minha igreja está disposta a me enviar. Eu irei mesmo sem vocês. Eles então a enviam para lá, contra todas as expectativas. Ela reconstrói o hospital, com 250 leitos agora, abre uma maternidade e uma escola de paramédicos. No fim da vida, depois que ela já tinha voltado para a Inglaterra, ela escreveu o seguinte, e aqui nós encerraremos com essa fala. O problema é quando nós não queremos só Jesus. É quando nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e reconhecimento. Queremos Jesus e os primeiros lugares, e os melhores lugares. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar apenas Jesus, nada mais. Meus irmãos, eu te pergunto, você quer só Jesus? Porque quando eu olhei para o meu coração, eu falei: Senhor, me dá esse coração, Senhor. Eu quero Jesus, mas eu quero mais coisas. E às vezes as coisas estão na frente de Cristo. Você tem dado seu tempo para Cristo, irmão? Porque o que eu vejo aqui no dia a dia, nós como igreja, não é isso. Você diz que quer Jesus, mas não tem tempo para Ele. Quer Jesus, mas não investe no reino. Quer Jesus, mas você valoriza mais as pessoas. Coloca as pessoas na frente de Cristo. Eu estou sondando o meu coração. E eu reconheço que eu preciso mudar. A minha vida está entregue a Deus e os irmãos sabem. Eu me entreguei a essa vocação, ainda assim, eu consigo entregar menos para Ele. Então eu imagino todos nós, sua profissão, seu trabalho, sua família, seu tempo, seus filhos, seu dinheiro, suas viagens. Será que você não tem entregado menos do que Jesus realmente merece? Avalie seu coração. Porque o que Cristo, irmãos, espera de nós é mais. Muito mais do que nós temos entregado. Vamos nos colocar de pé e orar?